Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Flávia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pra gente falar do assunto do vídeo de hoje, eu peço que você deixe seu like, se inscreve aqui embaixo pra mim, ative o sininho das notificações e me sigam lá no meu Instagram, que é @quintinoflávia, que eu tô sempre nos stories pra vocês, perguntando o que vocês querem ver por aqui no canal. E não se esqueçam, pessoal, que até o dia 5 de fevereiro eu vou estar aqui na sua telinha em dose dupla, em 2 horários, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Então já coloca aí no seu despertador pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Vai ter um conteúdo bem legal aqui nesses dias, tá? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Bom, gente, o assunto do vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi o meu primeiro ano de faculdade. Pra quem não me conhece, é o meu primeiro vídeo que você tá assistindo. Caiu aqui de paraquedas e tá se perguntando o que essa doida aí tá falando. Muito prazer, eu sou a Flávia, eu tenho 23 anos e eu curso faculdade de Direito numa instituição particular. Tô indo agora pro terceiro semestre. E eu vim contar para vocês um pouquinho do meu primeiro ano, como foi. Vou falar aí como foi a adaptação, os trabalhos como são, os projetos que nós realizamos no ano, as aulas como são, as provas, os professores e a minha opinião de como foi tudo isso para mim, tá? Então, se você tá indo pro primeiro ano, né, tá entrando agora na faculdade, se você não sabe muito bem o que esperar, fica até o final desse vídeo, que praticamente a maioria das faculdades de Direito são a mesma base, né, pessoal? Tem a mesma carga, é o mesmo peso, né, de curso. Bom, gente, o primeiro de tudo que eu quero falar para vocês foi a minha adaptação com a faculdade. Eu estudei a minha vida toda em uma escola particular em horário matutino. Eu sempre estudei durante a manhã, nunca gostei de estudar à tarde nem à noite. Primeira coisa que eu tive que me adaptar muito, mas muito mesmo, foi com o quesito horário, porque direito na faculdade que eu estudo não tem a opção de manhã, só tem a opção noturno. E eu sou uma pessoa que dorme muito cedo, sabe? Tipo, 7h30 da noite eu tô dormindo. Minha família também é uma família que dorme muito cedo. Nós somos bem caseiros, né? Então a gente sempre dorme cedo. Primeira coisa que eu fui ter que me adaptando foi a questão de horário. Então, eu estudo das 7 da noite às 10h35. Então, geralmente, nos primeiros dias foi mais difícil eu acompanhar, porque eu tinha muito sono. Mas isso depois de uns 15 dias foi passando, mas foi uma coisa aí que eu tive que ir me acostumando. Outra coisa também que foi bem diferente, que foi um baque para mim, foi a questão de prazos de entrega de trabalhos, de tarefas, de leituras. Na escola, geralmente os professores eles têm um pouco de dó da gente, eles acabam facilitando a nossa vida, mesmo que cabem, na maioria das vezes, nos preparando para a vida universitária, mas a questão de prazos na faculdade foi uma coisa que meio que me deu um baque, assim, logo de cara, que eu, por muitas vezes, quase que eu não entreguei trabalhos, porque eu tinha prazos de entrega todos os dias, sabe? Quanto mais, e vamos supor, o professor de civil passou um trabalho hoje, na próxima aula dele ele vai passar outro trabalho, às vezes para entregar no mesmo dia. E não tem muito o que você questionar, é o prazo, porque eles têm prazos para entregar a nota, para fechar a planilha e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que eu tive que me acostumar. Que na escola eu tinha um prazo mais ou menos de 20 dias a um mês para entregar. Dentro de um mês, na faculdade, eu tinha trabalhos para entregar todos os dias, porque eles iam passando o trabalho sempre. E detalhe, pessoal, esses trabalhos eles eram todos manuscritos, tá? Todos escrito à mão, poucos professores pediam trabalho digitados. Outra coisa também que eu tive que aprender com esse tempo foi estabelecer uma nova rotina de estudos. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu sempre fui uma pessoa que estudei no período da manhã, das 7 da manhã ao meio-dia, ou se não até 1h10 da tarde. Então, eu tinha na escola, eu estudava sempre no período das 2 às 5 da tarde, o que mudou, o que era bem diferente de agora. Como agora eu estudo à noite, das 7 da noite às 10h35, o meu período de estudo também mudou. Até porque eu tenho o meu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho com marketing digital, trabalho com uma empresa de roupas atualmente. Então, o meu trabalho, eu tenho assim picos, eu tenho uma tabela em que eu tenho todos os horários definidos. Eu tive que definir um horário. Se antes eu estudava das 2 até as 5 horas da tarde, agora eu estudo das 8 da manhã até as 11, que é o horário que eu paro para almoçar, e depois da 1h10 até as 4, 5 horas, porque depois eu tenho um ônibus para pegar às 6 horas para poder ir para a faculdade. Então, nessa adaptaçãozinha, eu tive bastante dificuldade com o horário, com os prazos que eram bem diferentes da escola para a faculdade e com uma rotina diferente. Tive que estabelecer uma nova rotina para mim e me acostumar com ela. Outra coisa, ponto também que eu queria falar para vocês são sobre os trabalhos acadêmicos. Se vocês reclamam, pessoal, de fazer trabalho na escola, parem e pensem, porque na faculdade é 3 vezes pior. Os trabalhos, eles são bem complexos, tá? Não é só você ir no Google e pesquisar, copiar e colar, não.
A minha faculdade, eles têm um aplicativo de plágio, que eles copiam trechos do seu texto e jogam nesse aplicativo para ver se você copiou de algum lugar da internet. Se você copiou na íntegra, meu amigo, pode ter certeza que o seu trabalho vai ser zerado, e eu com certeza acho que a maioria das faculdades usam esse tipo de programas. Não que seja proibido a gente fazer pesquisa, óbvio que não, mas você não pode pegar um texto, por exemplo, lá no Google, copiar todo o texto e colocar como sendo seu. Se você quer fazer isso, quer copiar na íntegra, beleza, você copia, mas embaixo, por favor, pessoal, lembre-se sempre de colocar as referências. Outra coisa também sobre os trabalhos acadêmicos que eu percebi logo no primeiro ano, foi que a maioria tinha algum embasamento, sejam em livros, em artigos acadêmicos, seja nos códigos civis, né, nos nossos códigos de leis. Os trabalhos que eram feitos com base em livros eram, na maioria, fichamento, que é pegar trechos do livro, resumo, e agora no segundo semestre nós tivemos perguntas sobre o livro, assim, ao vivo, sabe? Nós tínhamos tal data para ler o capítulo 1 e 2, e na data a professora ia lá e fazia alguma pergunta. Então, os trabalhos, além de serem complexos, eles são bem, assim, baseados tanto em artigos quanto em fichamento também, ou relatórios também do livro. Outra coisa que nós tivemos que aprender, assim, ainda no quesito trabalho, foi outras plataformas de pesquisa, tá? A gente não usa o Google puro, assim, só o Google mesmo, nem o Wikipédia. Nós usamos o periódico CAPES, o Cielo, que é uma base de dados muito boa para pesquisa, e o Google Acadêmico. São essas 3 plataformas que os nossos professores, assim, incentivam a gente a usar. E se você vai entrar na faculdade, também eu já sugiro você aí aprendendo a mexer nessas 3 plataformas, porque eles têm trabalhos mais apropriados, aparecem pesquisas mais apropriadas para você, e com certeza vai enriquecer muito mais o seu trabalho, com certeza. Outra coisa também, tópico que eu quero falar para vocês, foi o nosso artigo científico, pessoal. O artigo científico nós escrevemos no segundo semestre. O meu grupo e eu, nós escolhemos falar sobre o âmbito do direito penal, embora nós ainda não tivéssemos tido direito penal ainda, vamos ter agora a partir do terceiro semestre. E falamos sobre a negligência estatal com relação à saúde prisional. Gente, pensa num trabalho difícil. Primeiro de tudo, de um artigo científico. Com certeza, se você vai entrar na faculdade, você alguma vez na vida vai ter a sua iniciação científica. Vai por mim. Uma hora ou outra você vai escrever esse trabalho. Já fiquem logo sabendo que é muito difícil você delimitar o tema. Delimitar o tema é muito mais fácil, segundo os professores, para você poder escrever uma coisa mais concisa e não atrapalhar quem está lendo, a ver do que você está falando. Então, sim, é muito difícil delimitar o tema do artigo científico. Outra coisa também requer muita pesquisa. Nós tivemos, acho que, 3 meses para escrever o artigo, e as pesquisas envolvem artigos relacionados, artigos científicos, legislações, e detalhe, pessoal, tem que estar tudo muito bem atualizado. Eu lembro que no meu nós usamos não lembro o que nós usamos, mas estava desatualizado, voltou umas 4 vezes o nosso artigo para a gente refazer, assim, corrigir, porque estava muito ruim. Então exige pesquisa demais em projetos de leis, em artigos semelhantes, livros também, pesquisa naquelas 3 plataformas que eu falei para vocês, no Cielo, no periódico CAPES e no Google Acadêmico. E outra coisa também que vai exigir de vocês, com certeza, é a apresentação. Então, se vocês vão entrar na faculdade de Direito, e principalmente de Direito, já vão se preparando para falar bastante, porque a oratória é uma coisa que é bastante incentivada e exigida pelas faculdades atualmente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as aulas, né? Eu entrei na faculdade no dia 2 de março, eu fiquei 2 semanas e logo veio a pandemia e acabou com tudo, né? Viemos no ensino EAD. Vou falar um pouquinho sobre as aulas presenciais, né, nessas 2 semanas, e sobre o EAD nosso, como foi. Bom, pessoal, as aulas presenciais nossas eram praticamente baseadas em atividades em grupo. O professor dava um texto, a gente tinha que discutir sobre ele, mas era sempre no finalzinho da aula, eles davam aula, tá, gente? Normal, explicavam a matéria e tudo mais. A gente era bastante induzido a fazer discussões e debates. Por exemplo, na aula de Direito Civil, nós lemos um livro que chamava O Caso dos Exploradores de Caverna. E o professor perguntou sobre nossa opinião, nós formamos uma rodinha e fizemos tipo de um julgamento
vamos dizer assim, onde cada um deu a sua opinião do livro. Então, as minhas aulas presenciais eram muito baseadas em debates e discussões, e também em questão de tirar dúvidas. Isso daí acredito eu que toda aula, né, é o normal. E no EAD, que muita gente reclamou, que não estava aprendendo bastante nem nada, nós também tivemos uma aula bem legal. No primeiro semestre, gente, eu admito, não foi tão legal assim. A maioria dos professores não davam aula ao vivo, assim, nem nada, até porque a faculdade ainda não tinha um programa específico de ensino à distância, principalmente para direito, porque não tem. Então, acredito eu que isso que tenha dificultado. Mas no segundo semestre, a gente foi excelente as aulas. Teve bastante pedidos de trabalho no segundo semestre, foram 4 por bimestre. Então, eram 4 trabalhos e prova. Professores passaram um slide que super ajudou, deixavam disponibilizados pra gente. Aulas gravadas pra gente também, tudo mais. Eles explicavam através de exemplos, o que era muito bom. Sempre gostei bastante. E discussões também e leitura de códigos, né? Principalmente código civil, código de processo civil, que facilitava bastante. E as provas, vamos falar um pouquinho sobre as provas. No primeiro semestre foram apenas trabalhos que a gente fez, não teve nada de prova nem nada, foram trabalhos que se transformaram em provas depois na nota. E no segundo semestre tivemos prova online. Os 4 trabalhinhos que a gente tinha por bimestre relacionados ao conteúdo eram provas assim que eram metade discursivas e metade de alternativas. E depois, no segundo bimestre do segundo semestre, que foram as últimas provas, tiveram bastante problemas na primeira prova de plágio e tudo mais, aconteceu muitas coisas. E as professoras decidiram dar prova oral, alguns professores, e o que eu achei bastante legal também, e trabalho. E vamos falar sobre os professores também. Eles são assim bem exigentes. Eu achei eles bem assim que puxavam bastante o nosso aprendizado. Eles sanavam todas as nossas dúvidas, não importava quais eram. Eles sempre estavam lá para tirar nossas dúvidas. Eles ensinaram muitos métodos de pesquisa pra gente, coisa que acredito que muitos professores não ensinam, né? Só estão lá para dar aula e tudo mais. Eles organizavam palestras, o que eu gostei bastante também. Tivemos muitas palestras legais organizadas pela professora de laboratório interdisciplinar, pela professora de criminologia, pelo próprio coordenador do curso. Então, tivemos muitas palestras, o que eu acho que aproveitei bastante. E também eles tinham, pessoal, uma ótima formação acadêmica, né? A maioria eram formados pela USP, faculdades muito renomadas, tinham um ótimo currículo profissional também. Isso daí eu acredito que era impecável deles. E pra mim, gente, como foi o primeiro ano? Bom, gente, eu acredito que eu aprendi bastante no meu primeiro ano. Muita gente fala que não aprendeu muito, mas eu falo por mim, assim, eu aprendi demais. Eu aprendi a ler melhor, minha escrita melhorou, o meu vocabulário melhorou bastante. Não sei se vocês estão percebendo pelo vídeo, mas o meu linguajar melhorou bastante. Eu amei todas as palestras, acredito que teve alguns temas que eu nem imaginava que tinha a ver com direito. Por exemplo, a palestra Direito, a Semana do Direito e Saúde. Falamos muitas coisas, falamos de sanatórios, falamos da situação dos presidiários em relação à pandemia, como que estava sendo. Então, eu acredito que foi muito bem proveitoso, embora a pandemia. Mas, para mim, a pandemia não estragou em nada o ensino. Eu acredito que o teor do ensino foi o mesmo. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você vai para o primeiro ano de Direito, já vai separando aí todas essas minhas impressões, eu tenho certeza que você vai passar por alguma dessas situações. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho das notificações e até o próximo vídeo.